Olá, boa tarde. Eu tenho pedido muito a direção de Deus para fazer novos vídeos, né? Eu tava um pouquinho sumida porque eu tava viajando, mas voltei e o que o Senhor tem falado comigo é pra gente fazer um estudo juntas. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, que a gente aprendesse juntas. E esse primeiro vídeo, né, de uma série de vídeos que eu vou estar gravando, a gente vai falar sobre as pessoas imperfeitas da Bíblia. Talvez se você, né, não leu a Bíblia, se você não tem ainda o conhecimento, né, das histórias das pessoas da Bíblia, talvez você diga assim, mas como assim pessoas imperfeitas na Bíblia? Sim, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas assim como eu e você, pessoas comuns, né, pessoas imperfeitas, mas que de uma certa forma fizeram a diferença. E nós vamos estudar algumas dessas pessoas no decorrer desses vídeos, e nesse primeiro vídeo eu gostaria de estudar com você sobre Raabe. Você sabe quem foi Raabe? Você conhece a história de Raabe? Quem ela era, o que ela fez? Para a gente entender um pouquinho da história dela, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 2, do versículo 1 ao diante. Josué envia espiões a Jericó. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Não, você não entendeu errado. Ela realmente era uma prostituta. E eles se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro, o portão da cidade ia ser fechado e eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do rio Jordão, vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Aí a história continua, né? Na verdade, se você ler todo o capítulo inteiro de Josué 2, ele vai estar falando sobre a história de Raabe, né, como ela escondeu então os espiões, né, que Josué tinha mandado para Jericó. E como através disso, né, ela salvou a ela e a família dela, né, os parentes dela, e como ela diz, né, a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs e também as famílias deles. Então eles foram salvos, todos eles por uma atitude que Raabe teve, né? E o que eu gostaria que a gente aprendesse com a história de Raabe, né? Como a gente leu ali, Raabe, ela era uma prostituta, né? Então, eu não sei quem você é ou quem você já foi,
né? Qual é o seu passado, o que você fez de errado, né? Mas hoje eu queria te dizer que a gente pode seguir o exemplo de Raabe, né? Ela era uma prostituta, né? Aos nossos olhos, ela seria uma improvável, né? Ela seria uma pessoa imperfeita para ser usada por Deus. Mas aí Deus deixa claro, através da vida de Raabe, que ele pode usar quem ele quiser, né? Ele usa sim pessoas imperfeitas, né? Até porque não existe ninguém perfeito além de Jesus. Então ele pode sim usar a minha vida, usar a sua vida, independente do seu passado, independente dos seus erros, independente do que você possa ter feito, independente se você não está entendendo a situação, independente se você acha que você não vai dar conta, que você não é capaz, né? Independente se você é insegura, mas ele quer usar você, né? Ele quer usar a todos nós, né? Então, esses vídeos que eu vou estar mandando para vocês, a gente vai aprender sobre pessoas comuns, né? Pessoas imperfeitas, assim como Raabe, mas que se permitiram, né? Ser usadas por Deus e deixar Deus trabalhar na vida delas e também através da vida delas para fazerem a diferença, né? E esse estudo, eu quero mesmo do fundo do meu coração que ele te encoraje, que você peça a revelação ao Senhor para ele te mostrar onde, né, como você pode ser útil para ele, né? Você pode estar trabalhando para o reino dele, aonde ele deseja te usar e como ele deseja te usar, né? E no momento que o Senhor revelar isso a você, que você seja obediente. Se você sentir medo, se você sentir insegurança, se você achar que você não vai conseguir, né? Peça força a ele, porque realmente a gente não é capaz, né? Mas é o Senhor que nos capacita. Amém? Então, algo também que eu gostaria que você entendesse na história de Raabe, né, é que a história dela não termina ali. Ela simplesmente escondeu os espiões e não, né? Além de ela ter feito isso, além de ela ter salvado ela e a casa dela, mais pra frente, se a gente ler lá em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, vai dizer assim: Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. A mãe de Boaz foi Raabe. E Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Então, aqui fica claro, né, que Raabe, ela era da linhagem de Jesus. Então, que lindo, né? A gente vê que um ato, assim, de obediência ao Senhor lá atrás garantiu para ela, né, grandes coisas no futuro. Ela fez parte da linhagem de Jesus e também não para por aí. Lá em Hebreus, no capítulo 11, né, é o capítulo que é chamado de Heróis da Fé, né? Esse capítulo ele fala dos heróis da fé. E ali também Raabe, ela é lembrada como uma pessoa, né, de fé. Então, a história de Raabe, ela nos traz lições, né, que a gente deve colocar também para nós hoje. Que nós devemos sim estar disponíveis para o Senhor, do modo que Ele quer nos usar, aonde Ele quer nos usar, né? Nós devemos fazer a diferença, né? E levar, trazer, na verdade, né? O céu à terra, trazer o reino de Deus à terra. O Senhor, Ele está à procura de pessoas assim, corajosas, né? Que não se envergonhem do seu passado,
que não ficam arrumando desculpas, mas que estão ali totalmente disponíveis para o que o Senhor quer fazer na vida delas e também através da vida delas. Então eu espero que esse vídeo ele te encoraje, né? Que Deus fale com você através desse vídeo, através da vida de Raabe. Se você puder, leia novamente o capítulo todo ali de Josué para você entender. E que os próximos vídeos também a gente aprenda, né, com essas pessoas que eram pessoas imperfeitas, que eram pessoas improváveis aos nossos olhos, mas que para o Senhor não, né? O Senhor, ele gosta dos improváveis. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia.